Olá, boa tarde. Bem-vindos a este webinar sobre autismo. Vamos olhar um pouco a esta condição. Vamos perceber como reconhecer, comunicar e abordar em situações de emergência junto do autista. Neste caso, foi o INEM que aceitou o desafio da Associação Voz do Autista, da Associação Portuguesa Voz do Autista, para promovermos aqui esta iniciativa no objetivo de desconstruir um bocadinho esta realidade e ajudar, muito fruto daquilo que foi a experiência que sentiram no terreno, de que forma é que os profissionais de saúde, nomeadamente na emergência pré-hospitalar, podem aperfeiçoar a sua estratégia de comunicação com o autista. Sara, melhor do que ninguém, na voz de presidente da associação, contar-nos um bocadinho este enquadramento, o que é que motivou esta iniciativa, para depois então falarmos um bocadinho sobre isto. Força. Olá, o meu nome é Sara Rocha, sou presidente da associação e realmente o que nos motivou a fazer esta apresentação e este projeto é o facto de termos tido associados que tiveram más experiências em situação de emergência. Não necessariamente com o INEM, mas em diversas situações diferentes e, portanto, queremos garantir que existe uma técnica que os ajude e que também ajude as pessoas que estão a trabalhar nos serviços de emergência a proteger-se assim também. Muito bem. A Sara está acompanhada da Raquel Tavares Lebre, também da Associação Portuguesa Voz do Autista, e traz exatamente o desafio de desconstruirmos e falarmos um bocadinho aqui sobre esta condição de neurodesenvolvimento. No autismo não é uma doença, é exatamente sobre isto que a Raquel e a Sara nos vão ajudar a falar. Eu começo também por convidar as pessoas que estão a assistir, caso queiram participar, podem fazê-lo através dos comentários, colocar as questões que entenderem. Após a exposição, então, daremos espaço a uma breve discussão e uma breve conversa para quem entender participar. Raquel, viva, força, vamos a isso. Bem, então, é precisamente como falado, este webinar tem como objetivo reconhecer, comunicar e abordar em situações de emergência. Aqui falando um bocadinho sobre a nossa Associação Portuguesa Voz do Autista, para elucidar também quem ainda não nos conhece. Basicamente, nós temos como missão providenciar uma plataforma para as diversas vozes de pessoas no espectro do autismo em Portugal, promover a aceitação e inclusão dos autistas nas suas comunidades através do desenvolvimento de projetos de formação, mentoria, apoio, investigação, inclusão, tanto nas áreas de saúde, como educação, emprego, entre outros. Esta associação é criada por autistas e foi criada no sentido de, quando tivemos portanto, o diagnóstico de autismo, irmos investigar cada vez mais sobre o autismo e verificamos que há muitos mitos, existem muitos mitos, há muito pouca informação e muitas investigações que existem ainda hoje são um pouco enviesadas no que toca às suas conclusões. Daí a nossa missão ser precisamente essa, passar realmente a nossa voz, desmistificando e, portanto, também tentando acabar um bocadinho com o estigma que existe relativamente ao autismo. Então, e afinal de contas, então, o que é o autismo? Não é? O autismo não é uma doença, esse é dos maiores mitos que existem, ainda hoje em dia, mas o autismo não é uma doença, é uma neurodiversidade, e basicamente o nosso cérebro desenvolve-se de maneira diferente dos neurotípicos. É algo bastante, o que é comum, digamos, nesta forma diferente, né, do nosso cérebro, tem a ver com o processo de informação, em vários sentidos. Tem a ver muito também através da comunicação ou da dificuldade ou não da comunicação social e da interação social, ou seja, por exemplo, desenvolver, manter, compreender relacionamentos, ter reciprocidade socioemocional, entender comunicação não verbal, e portanto também é de referir que o autismo é um espectro, portanto cada autista é um autista, somos todos diferentes e portanto
Há autistas que poderão ter dificuldades em determinadas situações e há autistas que podem não ter e vice-versa. Depois também é muito relacionado com os padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Basicamente é bastante comum nos autistas termos estereotipias, que são movimentos repetitivos para regulação sensorial. É muito comum também a insistência em manter a rotina, interesses altamente restritos e fixos, que são os chamados hiperfocos. Conseguimos, ou quando temos um hiperfoco, conseguimos ter vários, mas se for preciso passamos horas naquele hiperfoco. E depois temos as hiper ou hipossensibilidades sensoriais, e aqui também acabo por ter que referir que obviamente que há pessoas não autistas que também têm determinadas características, ou sensibilidades, ou chamados tics, mas que na verdade o que difere do autismo para pessoas neurotípicas é precisamente a intensidade e a forma como processamos isso a nível cerebral. E portanto, passo aqui para a questão da sensibilidade sensorial, que penso que acho que convém haver um maior entendimento sobre isso, porque basicamente tem a ver com uma reatividade excessiva ou diminuída a nível sensorial, e neste caso, mais uma vez, refiro que tem tudo a ver com a intensidade. Não quer dizer que pessoas não autistas não tenham algumas destas características ou sensibilidades, mas a nível de intensidade é muito mais elevada no autista. E mais uma vez refiro que, como o autismo é um espectro, portanto, também pode haver, há bastante diversidade na questão nos autistas, ou seja, tanto poderá haver autistas com determinadas hipossensibilidades, como não, e vice-versa, e portanto isto é também um pouco complexo. E não somos todos iguais, portanto eu tenho certas hipersensibilidades ou hipossensibilidades e, por exemplo, a Sara tem outras. No que toca então às sensibilidades, é de referir que temos os 5 sentidos, mas além dos 5 sentidos existem mais 3 e, portanto, que temos que dar também relevância. Portanto, nós abordamos os 8 sentidos, e, portanto, são a audição, a visão, o olfato, o paladar, o toque, a interocepção, a propriocepção e o vestibular. E, portanto, na audição, como hipossensibilidade, ou seja, a hipossensibilidade é que necessita de mais estimulação, é, por exemplo, ter hipolália ou colocar música muito alta. Questões de hipersensibilidade, que necessita de menos estimulação, o autista vai evitar sons, ou vai colocar as mãos nos ouvidos, ou vai colocar aos escutadores que isolam o ruído, porque os sons poderão ser dolorosos a nível mesmo neurológico para a pessoa. Na visão, como hipossensibilidade, a pessoa pode adorar cores vibrantes, cores muito fortes. No caso da hipersensibilidade, se houver essas cores muito fortes, a pessoa pode ficar sobrecarregada com algo muito colorido. O que depois leva a uma sobrecarga sensorial e que a seguir eu vou falar mais tarde sobre essas sobrecargas sensoriais. No olfato, a pessoa pode adorar sentir os cheiros e tem necessidade de sentir o odor em cada sítio que vá, ou no corpo, ou adorar cremes e shampoos. No caso da hipersensibilidade, a pessoa pode fugir de pessoas com perfumes, seja o perfume intenso ou não. No paladar, há a necessidade, no que toca à hipossensibilidade, há a necessidade de comer comidas picantes ou com muitas especiarias ou com sabores muito fortes. E na hipersensibilidade a pessoa só come comida sem sabor, sem muito sal, sem especiarias,
coisas muito, muito simples, sem condimentos. A nível de toque, a pessoa acaba por necessitar no que toca à hipossensibilidade, de adorar abraços apertados, ou colocar cobertores em cima para dormir. Isso acaba por ajudar a pessoa a nível sensorial. Na hipersensibilidade, o toque pode ser doloroso, ou seja, não gostar que pessoas estranhas nos toquem, ou que passem, digamos, ao de leve, não é? Não ser um toque muito, muito forte. Isso pode trazer grande confusão e dar depois a uma sobrecarga. A interocepção é não saber quando se tem fome, dor ou sede. Não perceber, não processar esse tipo de informação. E a nível de hipersensibilidade é precisamente o contrário, é a sensação de que tem que estar sempre, por exemplo, a ir à casa de banho ou a comer ou sentir dor. Na propriocepção, na hipossensibilidade, a pessoa acaba por ser um pouco desajeitada e ir contra tudo, ou seja, é como se não tivéssemos a noção do nosso corpo, então acabamos por até nos magoarmos, não é? Porque damos com as mãos em todo lado, ou com as pernas, ou com os tornozelos, porque não temos essa pouca noção, ou seja, não temos noção do espaço que ocupamos ou do nosso corpo. E a nível de hipersensibilidade é a necessidade extrema de exercício físico ou posições. Aliás, o exercício físico pode causar problemas porque há posições que podem ser desconfortáveis ou criar tonturas. E por último, o oitavo sentido é o vestibular, ou seja, é a necessidade de dar piruetas ou rodar no mesmo sítio, por exemplo, dar voltas continuamente à volta de uma mesa, ou seja o que for. E a nível de hipersensibilidade é, por exemplo, enjoar com demasiado movimento, é andar de carro. Portanto, isto é algo, a sensibilidade sensorial é algo que é bastante importante no que toca precisamente a questões também de emergência, porque todos nós temos, tanto podemos ter todas, como podemos ter só uma, como podemos ter só duas. Isso é muito relativo entre autistas, e mais uma vez digo, cada autista é um autista, e portanto é ter atenção a essa sensibilidade sensorial. E às vezes o facto de termos, por exemplo, um shutdown ou um meltdown, e alguém vem e nos toca, por exemplo, isso poderá ainda piorar a situação do autista, porque o autista pode ter hipersensibilidade ao toque. E convém então primeiro abordar com uma técnica que nós já falaremos mais à frente. Portanto, o cérebro autista acaba por ter mais dificuldade em filtrar barulhos, luzes, cheiros, porque basicamente temos que processar tudo ao mesmo tempo, o que acaba por causar stress. E daí dizer que o autismo tem acaba por fazer um processo de informação diferente, porque apenas utilizamos apenas um canal sensorial de cada vez, e cada canal tem que ser processado separadamente. E se essa informação for demasiada, temos uma sobrecarga. É como enchermos um balde cheio de luzes, cheios de cores, cheios de barulhos, toques, e acaba por transbordar, e acaba por depois dar uma resposta de fight, flight ou freeze. Ou seja, fight, flight é o meltdown, ou freeze, que é o shutdown, que já vou explicar já a seguir. As estereotipias acabam por ser os tais movimentos repetitivos que eu referi há pouco, acabam por ser movimentos que nos ajudam a regular essa questão sensorial.
que nos ajuda um bocadinho a libertar essa sobrecarga. E os hiperfocos também acabam por nos ajudar um pouco nisso, os interesses especiais, pois é a nossa reação a esse tipo de ameaça. Por exemplo, mas também quero aqui referir que, por exemplo, luzes fortes ou barulhos altos, para as pessoas neurotípicas pode não ser um barulho forte, um barulho alto ou uma luz forte, mas para nós há certas coisas que já são, lá está, mais intensas e, portanto, pode ser uma luz completamente normal, mas que para um autista aquilo pode ser demasiado. E, portanto, é toda essas várias sobrecargas, essas várias informações que acabam por levar a uma sobrecarga. Portanto, como referi há pouco, o fight flight é o chamado meltdown, que é uma sobrecarga exteriorizada. Portanto, pode ser através de gritos, choro, autoagressão ou agressividade, que gera sinais de ansiedade, coração acelerado, dor de cabeça e exaustão. Normalmente existem vários triggers, né, que levam a esse meltdown, como referi há pouco, que leva à agitação e ao stress e pode chegar a um ponto de excesso, e esse é o chamado meltdown, porque é quando é exteriorizado. Ou seja, é uma resposta normal às sensibilidades e acaba por ajudar a libertar a energia acumulada. Pode também causar crises epiléticas, ou mesmo epilepsia parcial, que é ter convulsões, ou seja, às vezes parece que é uma sobrecarga tão grande que ficamos, ou tentamos não exteriorizar porque vai parecer mal ou porque vamos, se calhar, chocar, mas que depois o próprio corpo, o nosso corpo acaba por ter essa necessidade e quase que automaticamente vai libertar isso através de convulsões e pode levar a uma crise epilética, seja ela parcial ou não. A parcial é convulsões que a pessoa não perde a consciência. E tenho aqui um vídeo para mostrar, só que tem 1 minuto, portanto não é muito longo, que eu vou partilhar, mas para isso tenho que parar a apresentação, ok? Que é para colocar o vídeo, ok? Six, seven, 8, 9. Take my hand. No, Alex. It's fine, isn't it? I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Ok. Então, estão a ver, certo? Sim, sim, sim. Sim. Exatamente. Portanto, o vídeo falou precisamente do que é que poderá causar um meltdown, ou seja, para muita gente é uma coisa normalíssima ir a um shopping, não é? E não faz confusão nenhuma e está tudo bem, mas para autistas qualquer coisa pode afetar e entrar em stress e daí chegar a ter um meltdown. O shutdown, portanto, é o freeze que há bocado referi.
acabam por ser meltdowns internos, ou seja, é como se a pessoa congelasse, digamos assim, literalmente falando. Literalmente não, mas é como se a pessoa não conseguisse reagir, é como se o nosso cérebro se desligasse. Acaba por ser mais comum com a idade e são mais difíceis de detectar precisamente porque não é exteriorizado. É algo muito interno e porque a pessoa entra em congelamento praticamente, ou seja, entramos em zona alta, ou podemos adormecer, podemos ficar quietos na mesma posição durante horas sem conseguir mexer, acabamos por muitas vezes não conseguir falar e entrar em mutismo seletivo, que é quando a pessoa não consegue falar e verbalizar e, portanto, não é capaz de comunicar, ou se comunicar são palavras ou frases muito breves. Acabamos também poderemos ter disfunção executiva, ou seja, que é não conseguir fazer rigorosamente nada. Muitas das vezes até, por exemplo, pode acontecer a pessoa nem sequer tomar banho consegue, porque só isso lhe vai causar esforço. Ou seja, é mesmo o desligar completo do nosso corpo, digamos assim. E nestes casos acaba por ser preciso uma maior atenção, porque como é difícil de identificar, digamos assim, na forma de comunicar, e isso a Sara vai falar mais à frente na técnica, por exemplo, de perguntar ou fazer questões de sim, não, que é para não causar essa sobrecarga, porque o facto de ter que explicar ou ter que falar de uma forma normal pode ser bastante custoso e pode ser bastante doloroso para o autista. E seguindo. Ups. Os triggers, basicamente são os gatilhos, que são, e aqui vamos falar dos mais comuns para uma sobrecarga. Tem a ver muitas das vezes na parte de interação social. Aliás, existem agudos e existem cumulativos. Na questão da interação social, por exemplo, o facto de haver uma dificuldade nessa interação, nessa comunicação, e de não nos conseguirmos às vezes integrar em determinados grupos ou comunidades, leva a uma frustração, e isso naquele momento, ao longo do tempo, pode levar a um stress e depois a um shutdown ou um meltdown. Lá está o excesso visual de luzes, de muitas cores vibrantes, o excesso de ruído, mudanças de rotina que não estávamos à espera, dores, tudo isso são triggers que podem nos levar a stress. Os cumulativos é algo que já é a junção de todos estes fatores ao longo do tempo. Em alguns fatores, além destes que falei dos agudos, existem outros que aumentam a probabilidade cumulativa de meltdown, que é, por exemplo, dificuldade de dormir, ou cansaço, ou não conseguir processar emoções, por exemplo, que depois nos leva à alexitimia, que a alexitimia é algo que não tem inteiramente a ver com o autismo, mas muitas pessoas autistas têm, que é não perceber emoções ou sentimentos das outras pessoas, até mesmo as nossas. Então, o facto de isso ao longo dos anos não conseguirmos perceber isso, emoções ou sentimentos, pode nos levar durante esses anos a um meltdown. E o mascaramento, por exemplo, também, ou o masking, que durante anos fizemos sem consciência, sem ter essa consciência, porque para quem não tem um diagnóstico precoce, para quem tem um diagnóstico em adulto, acaba por perceber, depois de ter o diagnóstico, vai fazer uma introspeção muito grande e muito intensa, que vamos desde que temos memória, desde que somos crianças, até ao momento atual da vida adulta,
começamos a perceber que havia muitos sinais de que realmente somos autistas, mas devido à questão de todo, porque penso que ninguém quer ser renegado na sociedade e o facto de também não compreendermos um pouco o ser humano, porque acabamos por como temos um cérebro diferente, acabamos por processar a informação de maneira diferente, pensar diferente, falar diferente, agir de maneira diferente. Então, às vezes, existe o mascaramento de forma a que não soframos essa rejeição por parte da sociedade. E então, o mascaramento ao longo dos anos, com o diagnóstico de autismo, leva a um meltdown muito grande e muito intenso, que depois também poderá levar a um burnout autista, que é um bocadinho diferente do burnout neurotípico, porque o burnout neurotípico está muito associado ao trabalho e ao stress de trabalho, mas é uma intensa avaliação e análise de toda a nossa vida, todos os momentos da nossa vida que estiveram sempre lá e que nós mascaramos, e depois acabamos por nos culpar, acabamos por nos sentir que não somos nós, portanto acaba por ser bastante algo que nos sobrecarrega muito bastante e leva-nos a um meltdown. Os sinais de stress para conseguir identificar desde os gatilhos até chegar ao meltdown é basicamente então ter dificuldades em falar, as estereotipias, lá está, quando falo das estereotipias, movimentos repetitivos, que é uma forma de regular a sensibilidade sensorial, são indicadores de stress, de agitação e stress, e há estereotipias que podem ser prejudiciais, como magoarmos a nós próprios. Por exemplo, estar muito parado ou não responder, ou por exemplo, estarmos sempre a andar de um lado para o outro, isso acaba por ser já um indicador também. O parecer irritado, assustado ou nervoso, cobrir as orelhas, nariz e os olhos, e, por exemplo, deixar de ser capaz de mascarar e ficarmos sem expressões faciais, ter uma certa apatia, não é? Cara em branco, sem expressão. E ficamos mais hipersensíveis a tudo, ou seja, se já temos uma hipersensibilidade a algo, essa hipersensibilidade ainda vai ser ainda vamos ter mais sensibilidade no que toca a esse sentido. Aqui já passo a palavra à Sara, portanto vou parar. Então pronto, eu agora vou passar para o resto da apresentação, que é a técnica SCARED. O que é a técnica SCARED? SCARED porque é medo, não é? Porque o que acabamos por ter no meltdown é uma reação de medo, por isso é que é o fight or flight e o freeze, porque é uma reação instantânea. E realmente esta técnica foi desenvolvida por uma autista e por um psicólogo, e a ideia é realmente tentar, como compreendemos então as sensibilidades sensoriais que a Raquel acabou de falar, ou seja, porque é que o autista tem crises, e aplicarem, ok, como é que podemos desescalar de uma forma humana, ou seja, sem magoar o autista, sem os serviços de emergência se magoarem a si mesmos também, e de uma forma que nós, autistas, fazemos como adultos. Então, a técnica SCARED, o que é? Começa por seguro. Seguro, o que é que podemos fazer em situações para manter o autista seguro, e vocês, obviamente, que estão a interagir. Segurança sensorial, tentem remover todos os sons, luzes, etc., que estejam a causar a estimulação excessiva. Ou seja, vocês podem olhar à vossa volta e ver aquilo que pode estar a causar, em termos sensoriais, a crise, apesar de não ser necessariamente apenas a parte sensorial. Segurança física, verifique se o local é seguro ou direcione o autista para um local calmo. Ou seja, obviamente, se tiver uma tesoura ou algo que possa magoar o autista ou magoar-vos a vocês,
verificar se está seguro e se não há problemas, se não tentar direcionar o autista para um local mais calmo. Verifique se o autista está magoado. Obviamente, nesta parte sensorial, alguns autistas têm um limiar de dor elevado, ou seja, somos mais hipossensíveis à interoceção, ou seja, não sentimos fome, não sentimos dor da mesma forma, e, portanto, verifiquem se está magoado. Se tiverem pessoas a juntar-se à volta, peçam para se afastarem e permanecerem em silêncio. Porque quanto mais pessoas à volta, mais o autista irá ter que processar naquele momento e poderá piorar bastante a situação. Verifique se tem identificação e materiais de apoio, ou seja, se estiver sozinho, convém compreender o que é que podem fazer, mas se estiver com a família, podem sempre perguntar. Normalmente, os pais ou o parceiro ou quem estiver, dependendo se for adulto ou uma criança, saberão melhor que ninguém como apoiar. E materiais de apoio, fones ou brinquedos Steam. Fones são tipo isto, que faz com que haja cancelamento de ruído e ajude o autista a se regular. Para brinquedos Steam, eu vou-vos dar um exemplo, são brinquedos onde podem simplesmente distrair-se e dar aquela regulação que estão a precisar naquele momento. Em caso de incêndio e o alarme disparar, saiba que podem congelar ou fugir para dentro de um armário para bloquear o som. Eu tenho hipersensibilidade auditiva e isto acontece-me a mim. Ou seja, pronto, se forem bombeiros, tenham noção de que os autistas podem fazer isto, por ser o alarme ser demasiado alto para nós. O que não fazer, ou seja, o que não se deve fazer para manter a pessoa segura e a vocês. Não recorra à contenção de bruços. Esta é aquela imagem que está aqui de lado. A contenção de bruços pode causar asfixia posicional e é bastante perigosa e já hospitalizou bastantes autistas por ser bastante utilizada a nível mundial. No entanto, não recorram realmente à contenção de bruços. Existe outro tipo de contenção em último caso da situação, mas o toque vai causar muitos problemas ao autista. Ou algemas, obviamente, pela mesma razão. Tocar ou tentar agarrar a pessoa. É assim, podem oferecer toque. Alguns autistas gostam de um abraço apertado, por exemplo. No entanto, não vão e toquem ou agarrem a pessoa, porque, obviamente, a pessoa está em meltdown, já está hipersensível a muito do que está a acontecer à volta, não é? E se houver esse toque, pode simplesmente ser outra coisa para processar e pode levar a que o meltdown seja ainda pior. Se tiver que o fazer, ou seja, se realmente tiver que tocar na pessoa, faça um toque firme, porque um toque leve é bastante mais prejudicial à nossa sensação de dor. Não deixe o autista sozinho, ou seja, não deixe a pessoa completamente sozinha. Neste momento, nós não estamos totalmente racionais, ou seja, a nossa capacidade cognitiva vai estar diminuída e, portanto, pode ser bastante perigoso para o autista. E evite que se junte muita gente à volta, não é? Uma das questões, a hipersensibilidade auditiva que a Raquel estava a falar, por exemplo, não é necessariamente sons altos, mas, por exemplo, muita gente a falar pode causar hipersensibilidade. E, portanto, evitem isso para proteger um bocadinho e para o autista ter tempo para se regular e se sentir melhor. A seguir, na técnica, é o calmo, ou seja, não só manter o autista calmo, mas manterem-se vocês calmos. Porquê? Não mostrem paciência, outras emoções nas expressões faciais. Isto é chamado de corregulação, ou seja, se nós virmos as pessoas que mostram que estão zangados, isso é outra coisa para processar naquele momento, ou seja, não ajuda nada. Enquanto se vocês se mantiverem calmos, ajuda também a quem está em stress, não necessariamente o autista, a corregular através daí, ou seja, a ficarem mais calmos porque sentem que não existe então uma ameaça, mesmo que seja concebida. O autista pode fazer movimentos bruscos e, portanto, não se assustem e não reajam repentinamente, ou seja, nós temos as estereotipias, muitas delas é rodar, fazer piruetas, correr, mexer os braços, são totalmente normais, não se assustem, tentem já compreender que isso vai acontecer. É possível qualquer ordem
não seja seguida. Ou seja, o nosso cérebro está no momento em alerta, ou seja, nós estamos a ter consciência, temos a ideia de que há uma ameaça, mesmo que para vocês não tenha, e apenas queremos fugir. Ou seja, se gritarem a um autista se calhar nós não vamos sequer compreender bem o que é que vocês nos estão a dizer, e, portanto, tenham essa consciência também pela segurança do autista. E não espero comunicação. Primeiro, muitos autistas são não verbais, ou seja, ou não falantes, ou seja, não conseguem falar diretamente, ou são semi-verbais, só falam determinadas palavras e, portanto, não conseguem comunicar. E, principalmente em meltdown, acontece que muitos autistas, mesmo falantes, ficam não verbais, ou seja, durante o meltdown acabamos por não conseguir comunicar verbalmente aquilo que nós queremos ou precisamos. E daí ajuda bastante ter comunicação alternativa, ou seja, imagens que penso que depois iremos disponibilizar se precisa perguntar algo, se precisa de perguntar alguma coisa. Se realmente precisar de perguntar e não tiver comunicação alternativa, faça perguntas ou frases diretas, curtas e espere algum tempo para a resposta. Ou seja, dê algum tempo, não espere que seja respondido imediatamente. O que não fazer? Não tente racionalizar com o autista durante o meltdown. A nossa capacidade cognitiva está diminuída e provavelmente nós não vamos compreender. Não diga para se acalmar. O meltdown não é algo propositado. E se disserem para se acalmar, isto não vai de repente parar. E evite assumir uma posição agressiva, nem utilize ameaças, porque queremos manter o autista calmo e que vocês estejam calmos também, para desescalar a situação. De seguida, afirmação. Afirmação tem a ver com a vossa posição também, mas também na parte de comunicação com o autista. O que fazer? Presuma competência. Não verbal ou não falante não significa que não compreende. Ou seja, o autista provavelmente compreende o que vocês estão a querer dizer, mas naquele momento está com tanto stress e ansiedade e com a capacidade cognitiva diminuída, não consegue exatamente seguir aquilo que vocês estão a dizer. Mas não quer dizer que não compreenda no sentido que não tem inteligência para tal. Seja compreensivo e diga-lhe que está ali para o ajudar, independentemente de quanto tempo demorar. Os meltdowns acabam a certa altura e principalmente se forem tidas opções para regular o autista e para que ele se acalme, e realmente queremos que vocês estejam lá para os ajudar no sentido de a melhorar e não a escalar uma situação. E valide o que o autista está a sentir. Não é algo que nós queremos que aconteça, enquanto, por exemplo, uma birra é algo calculado e com um sentido de tentar ganhar algo, o meltdown é totalmente neurológico, ou seja, é uma reação não controlada e portanto, não podemos fazer nada, a não ser esperar ou tentar nos regular. E a maior parte do que disser não será processado. Novamente, frases diretas e curtas ajudam bastante. O que não fazer? Não tente confrontar a pessoa e invalidar o que está a sentir. Ou seja, não tente dizer, por exemplo, que estamos a assustar as pessoas ou que compreender. Peço desculpa. Não temos capacidade realmente naquele momento, para compreender aquilo que estamos a sentir. Como a Raquel falou, muitos autistas têm alexitimia, portanto, se vocês perguntarem, por exemplo, estás bem, provavelmente a pessoa não vai saber muito bem o que é, naquele momento o que responder. E evite comunicar por entrelinhas, ou seja, metáforas, sarcasmo, coisas não diretas, porque naquele momento não vamos ter a capacidade de compreender inteiramente. A seguir é a rotina. A rotina nós vamos estar em piloto automático e, portanto, vai haver alturas que nós vamos entrar em rotina. O que é que é a rotina? É estereotipias, repetir palavras que gostamos, desenhar, deixe. Porque quanto mais entrarmos na rotina, mais controle teremos sobre o nosso meltdown. Algumas estereotipias podem necessitar de movimento. Mais uma vez, evite agressividade. Se o autista estiver a magoar-se a si próprio, tente substituir comportamentos problemáticos. Ou seja, por exemplo, o bater com a cabeça na parede pode ser por dor de cabeça,
pode ser por necessitar de toque da parte sensorial, assim como o morder pode ser a parte sensorial, e portanto, se bater com a cabeça na parede, por exemplo, pode colocar uma fita, aquelas fitas de cabelo, para fazer pressão na cabeça, ou fazer pressão com as mãos na cabeça do autista. Morder a si próprio ou aos outros, existem mordedores especiais para situações, ou palhinhas, mesmo as palhinhas das bebidas, ajudam a dar aquela regulação que precisam, sem ter que se morder a si próprios e se magoarem, obviamente. O bater nos ouvidos, normalmente é a parte auditiva, colocar fones ou protetores dos ouvidos, ou tampões para os ouvidos, ajuda bastante. Ou seja, existem formas de trocar os comportamentos que são mais difíceis para o autista, que se podem magoar a si próprio. Se não se estiver a magoar, deixem, as estereotipias são boas, ajudam-nos a regular a ansiedade e, portanto, vão ajudar a parar a situação, o meltdown. As técnicas de respiração e autorregulação, que eu vou mostrar já a seguida, também ajudam bastante. Eu vou dar alguns exemplos para vocês verem. O que não fazer? Não tente parar as estereotipias se não tiver a magoar o autista, ou seja, se for apenas mexer as mãos ou dar piruetas, deixem estar, porque o autista está a fazer o melhor possível para ficar melhor por si próprio. Empatia. Tenham empatia. Obviamente que isto é uma situação clínica, portanto, não é algo que nós podemos controlar. Dê tempo para processarmos a informação. E, portanto, como a Raquel estava a dizer, nós temos um canal sensorial, ou seja, nós ou ouvimos, temos que primeiro ouvir ou depois sentir o cheiro, ou seja, nós não conseguimos ignorar e filtrar a informação importante. E, portanto, vamos ter muita informação para processar, dê-nos um bocadinho para realmente conseguirmos, dê tempo para a resposta. Se a criança ou o adulto for totalmente não falante, considere a comunicação alternativa. Se for possível, forneça água, comida. Meltdowns causam um gasto enorme de energia, ou seja, tente, de certa forma, ter alguma empatia e compreensão do que a pessoa está a passar naquele momento e ajuda bastante a acalmar e a que não salte para uma situação de agressividade. Refira-se à pessoa pelo nome. Obviamente, o que não fazer está não falar da pessoa como se ela não estivesse ali. Nós estamos ali e realmente é importante considerar que isto é uma pessoa. Tente manter-se ao nível, ou seja, se estiver no chão a balançar, pode-se sentar ao lado, ajuda bastante a compreenderem que está ali alguém a apoiar. E tenha compaixão. Esta formação não lhe irá dar todas as respostas, obviamente, somos todos diferentes. O que queremos é que compreendam um bocadinho o que vai por detrás da crise e o que é que podem fazer realmente para apoiar naquele momento. O que não fazer, não discuta com o autista, novamente, não leve pessoalmente o que a pessoa diz. O meltdown causa pensamentos intrusivos e negativos e perdemos o controle, ou seja, podemos dizer coisas que não façam muito sentido naquele momento. E não obriga a olhar nos olhos. O olhar nos olhos, por vezes, é bastante desconfortável e, portanto, não ajuda naquele momento o terem que olhar nos olhos, porque não vai ajudar o autista, muito pelo contrário, pode piorar a situação. E, por fim, desenvolver um plano. Isto é a parte preventiva. O que fazer? Dar espaço e tempo para o autista se recuperar. A sobrecarga causa exaustão. Aliás, alguns autistas têm sintomas de gripe e exaustão total depois do meltdown, mas obviamente que todos são diferentes. E ajude a dirigir-se a um local seguro, não é? Como se, por exemplo, se estiver sozinho na rua, tentar compreender onde é que eles moram para recuperar. Converse com o autista sobre o que se sente para compreender melhor como ajudar. Obviamente que se já conhecerem o autista, porque em geral existe um baixo número de agressividade, que normalmente é o que leva a que se chama o INEM, e portanto irão saber já quem é a pessoa, em princípio, e poderão conversar e perguntar realmente, ok, como é que podemos ajudar? Pergunto o que causa, ou seja, são os sons, são as luzes, as emoções, ajuda a prevenir e a fazer uma gestão da parte sensorial,
para que não volte a acontecer. Uma das causas muito comuns na parte da agressividade e que realmente leva os serviços de emergência a intervir é a falta de comunicação, e daí a comunicação alternativa ser muito, muito importante. Evite levar a lugares com esses triggers, ou seja, se for a um local com muito barulho, levar os fones, ter um brinquedo Steam, ajuda bastante a regular e a evitar que realmente chegue àquele ponto que os serviços de emergência têm que intervir. E tente validar e sossegar o autista quanto ao meltdown. Muitas vezes ficamos envergonhados e tristes com a situação, porque é algo que não controlamos e realmente sentir aquela validação ajuda na autoestima do autista e ajuda também a controlar as suas próprias emoções na próxima vez. O que não fazer? Não chama a polícia. Isto não é um caso criminal, é uma reação neurológica comum. Obviamente que isto não vos vai dar todas as respostas. Se houver uma agressividade extrema ao ponto de vocês terem que intervir, obviamente que poderão não conseguir introduzir estas dicas diretamente. No entanto, o que nós queremos é vos mostrar que existe outra opção, ou seja, que existe uma opção de compreender o que é que se está a passar e tentar fazer com que o autista se regule e se sinta melhor e pare o meltdown. Esta é a autorregulação, são coisas que vocês podem fazer a qualquer momento. Por exemplo, comidas crocantes, dar um abraço a si mesmo, ou seja, dizer ao autista para se dar um abraço, brinquedos Steam, estes são os mordedores que eu estava a falar, pronto, são algo que se compra online, que ajuda a evitar morderem-se a si próprios. Alongamentos, fazer estereotipias, ouvir música, o respirar, ou seja, existem várias formas de autorregulação e todas estas, em geral, ajudam a controlar um pouco o meltdown ou o shutdown, mas em geral, pronto, neste caso falamos mais de meltdown por causa da parte de emergência. Ou seja, conclusão, compreender as sensibilidades e as necessidades sensoriais, descobrir quais os triggers e os sinais de stress, providenciar a regulação e se tiver meltdown ou shutdown, fazerem o scared, ou seja, garantirem que a pessoa está segura, que vocês estão calmos e que a pessoa está calma, pronto, ou dentro do possível, afirmação, rotina, empatia e desenvolver um plano. E, obviamente, que se isto continuar durante muito tempo, terapeutas ocupacionais podem apoiar com estas dificuldades. Temos algumas referências e eu acho que agora passamos para as questões. E nós vamos começar exatamente por uma que nos é colocada aqui no nosso chat, que pergunta sobre se as técnicas que estão a falar, todas elas, também se aplicam em crianças. Julgo que será alguém que lida exatamente com uma criança autista. Sim, pode ser aplicada em crianças, pode ser aplicada a adultos. Pode ser aplicada não só pelos serviços de emergência, pode ser aplicada pelos pais, pelos professores. A nossa ideia foi tentar trazer aqui um bocadinho o que fazer em caso de emergência, não necessariamente apenas os serviços de emergência, queremos evitar que chegue a esse ponto. Queremos que, se houver professores, pais, possam pegar nesta técnica e também utilizar para tentar evitar que chegue a este ponto e que os serviços de emergência sejam chamados. Muito bem. Eu vou aqui colocar algumas questões que julgo que também poderão ser pertinentes. Nós estamos a falar de um serviço de emergência que, invariavelmente, faz uso de muitos dos estímulos que não devem ser usados junto do autista. Eu lembro-me de, por exemplo, sirenes, lembro-me de rotativos, lembro-me de rádios, etc. E do ponto de vista realmente prático, deve o operacional, profissional de saúde, evitar o uso deste tipo de estímulos? Mas sim, obviamente que sim, por todas as hipersensibilidades e hipossensibilidades que referimos, convém ter atenção a esse tipo de pormenores, obviamente, porque, por exemplo, a mim faz-me extremamente confusão o barulho das sirenes, não é? E mesmo na rádio, às vezes eu conduzo e às vezes se estiver num momento de shutdown ou que já está ali estou a começar a sentir ali o trigger, não é?
tenho que desligar o rádio, tenho que ir pronto, pelo mesmo caminho sempre, que é para não... Portanto, sim. O facto de abordarmos as hipo e as hipersensibilidades é precisamente para ter esse tipo de cuidados. Uma outra questão que eu julgo que tem mais do ponto de vista clínico nos possam ajudar. Falámos sobre a dor aguda, não é? E a interpretação de forma diferente daquilo que é a dor. Vamos inverter o papel. Poderá acontecer uma dor que realmente deveria ser maior, não ser considerada pelo autista como grande e ser desvalorizada na sua percepção? Isto porque, do ponto de vista clínico, também faz diferença numa abordagem a uma pessoa que poderá até ter uma condição que exige um determinado tratamento e, pelo facto de ausência de queixa de dor, isso não ser considerado. Sim. Sim, eu posso responder a essa. Sim, sem dúvida. A questão é que, como temos uma alteração na interocepção, não é? Ou seja, no nosso sistema de dor, o que acontece é que ou podemos sentir, mas não conseguimos comunicar que tipo de dor é que estamos a sentir, quase como se fosse pronto, um bocadinho um nevoeiro ali. Nós sabemos que está ali alguma coisa, mas não conseguimos exprimir exatamente o que é. Mas também podemos não sentir da mesma forma. Eu, pessoalmente, eu sou hipossensível à dor, ou seja, pronto, e tenho baixa interocepção. E o que acontece é que se eu tiver, por exemplo, uma mordedura num animal, eu não vou sentir, a não ser que eu veja. Se eu tiver uma queimadura, eu não vou sentir, a não ser que veja. Ou seja, existe aqui um pouco de... é preciso compreender se o autista está naquele momento com alguma dor específica, e aí ajuda bastante, por exemplo, se vocês mostrarem na comunicação alternativa, por exemplo, um corpo, dizer, ok, onde é que te dói? E ele tenta dizer, pronto, o que é que está a sentir naquele momento, se há uma dor, se está simplesmente a ter um meltdown. Mas é importante tentar diferenciar, porque, e claro, a agressividade também é um comportamento. E, portanto, ver o comportamento também ajuda bastante a compreender qual é a dor. Ou seja, se realmente há dor, por exemplo, podemos bater na cabeça porque a dor está na cabeça, ou podemos morder porque está naquele sítio a doer, e portanto é uma alteração do sistema de dor e é importante compreender isso para realmente dar os cuidados médicos melhores possíveis. Há aqui uma questão muito... Força, Raquel, força. Porque há outra questão aí que já me aconteceu comigo também, é não saber o que é a dor. Ou seja, se me perguntarem, olha, dói-te num certo sítio, eu, não sei, explica-me como é que é essa dor. Explica-me, tenta de maneira compreensível explicar a dor. Obviamente que explicar a dor é um bocadinho difícil, não é? Mas como nunca senti assim, nunca senti aquilo, eu não vou saber se realmente se aquilo é uma dor intensa ou não sei. Exato. Isso tem a ver com a interocepção, não é? É como, por exemplo, olha, eu não sei se alguma vez tive náuseas na vida, não faço a mínima ideia. Muito bem. Há aqui uma pergunta muito pertinente do Tiago Augusto que se coloca sobre a terapêutica. O autista é medicado e no contexto de emergência existe terapêutica de SOS? Existe algo que ele possa fazer em SOS? Não. O que é que acontece? A medicação é um pouco contraproducente nesta situação, porque, como sabemos, o autismo não tem propriamente uma medicação específica. Obviamente que poderiam dar sedativos, no entanto, pode ser bastante invasivo, ou seja, nós temos uma situação de um associado que teve um meltdown em público e foi agarrada, foi puxada para o chão, foi algemada e foi colocada, pronto, foi-lhe dado sedativos. Não existe nenhuma medicação para o autismo,
em si. Existe para a ansiedade. Obviamente, como temos bastantes co-ocorrências, por vezes estamos medicados para outras situações, mas, no entanto, não aconselho a dar sedativos. Isto não é uma situação de que nós podemos controlar, mas é uma situação temporária. Ou seja, se for controlada desta forma, de uma forma que nós nos podemos regular e acalmar, então isto vai acabar. Mas é importante não prolongarmos com toques sedativos, restrição, etc. Ok. Da vossa experiência, este tipo de episódios pode de alguma forma estimular, e que uma das perguntas que nos enviaram, o bullying? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Acho que a maior parte dos autistas já sofreram de bullying, seja em crianças, seja em adultos. Isso é bastante comum e falado até, nós temos grupos de apoio e é das coisas mais comuns que existem, é o bullying. É o bullying precisamente por... sinceramente nem sei porquê, mas acho que não há... Não só. Acho que é a incapacidade de perceber, não é? Acho que é não só pelo meltdown, mas sim, também não só pelo meltdown, Exatamente. mas estereotipias, ter aquele movimento repetitivo que vai parecer-me estranho, que vai parecer mal, ou porque tens uma maneira diferente de pensar, e tudo isso, sim, acho que eu falo por experiência própria e acho que a Sara também, não é? Já passámos por isso, sim. Há outras questões que decorrem muito da prática que o profissional de saúde neste ramo tem, que é a procura junto da pessoa, na sua carteira, ao pescoço, etc., que faz às vezes uso de algo que os possa identificar como autistas. Há algo que esteja definido, que esteja protocolado, que o profissional de saúde possa procurar? Pois, nós queremos fazer isso em Portugal. No Reino Unido eles utilizam uma fita para indicar deficiências invisíveis. Nós queremos desenvolver algo semelhante cá em Portugal, porque é bastante importante a identificação de que é autista ou de que tem alguma deficiência invisível. Não é? Porque nós estamos a falar no caso do autista, mas isto também pode ser aplicado em outros casos de saúde mental, não é? Se tivermos um caso em que seja mais semelhante ao meltdown. Não é só os autistas que têm realmente os meltdowns. Por exemplo, déficit de atenção e hiperatividade também têm. Existem outras neurodiversidades que também têm. E, portanto, nós queremos desenvolver algo semelhante, mas estamos para já a falar o que é melhor para os serviços de emergência de terem. Ou seja, será uma fita, será um cartão, e, portanto, estamos ainda a combinar, mas esperamos que em breve tenhamos algo. Eu julgo que vou fazer aqui um breve resumo de conclusões, muito sumariado, que tem a ver com a estratégia para o profissional de saúde no contexto pré-hospitalar. Na abordagem ao autista, importa não deixar sozinho, primeiro. Portanto, nesta abordagem, importante não abandonar o autista, mitigar tudo aquilo que possam ser estímulos, portanto, ao episódio, nomeadamente diminuindo comportamentos problemáticos que possam condicionar fisicamente o autista e que possam colocar em risco a sua integridade através de todas as estratégias que já explorámos aqui. Depois, a estratégia de comunicação, e esta sim é algo que temos todos que aprender a melhorar, que passa por comunicar em segurança, com calma e compreensão, de forma direta e curta, com capacidade de dar tempo e espaço para a resposta. Certo? Estou a sumariar bem isto. Muito bem. Nós vamos ainda, exatamente por isso, acho que fica útil nós, através daquilo que falámos ser a comunicação alternativa, aliás, se habitualmente a comunicação não verbal já ocupa mais de metade da nossa estratégia de comunicação, imagine-se nesta situação. Exatamente por isso nós vamos partilhar aqui aquilo que foi a ficha que a Sara e a Raquel partilharam connosco, e se eventualmente quiserem comentar sobre aquilo que pode ser uma estratégia, aliás, que será parcialmente parte da estratégia que nós vamos adotar no Verbete Nacional de Socorro, isto para os profissionais de saúde que nos estão a ouvir. Força! Claro, eu posso fazer um pequeno resumo. Realmente, a terapeuta ocupacional André Martins, que costuma trabalhar connosco, deu-nos esta ideia de desenvolver
porque a nível de emergências é bastante importante terem uma forma de comunicar que não seja verbal, não só com autistas. A Adapt4U, que é nosso parceiro, também nos ajudou através aqui da parte das letras e do básico, ou seja, sim, não, por favor, obrigada, sinto, dói, ajuda, onde se isto estiver no telemóvel, se estiver, por exemplo, ou imprimido, facilmente a pessoa pode apontar aquilo que está a tentar comunicar. Se forem um bocadinho abaixo, Sim. por favor. Ou seja, podem, por exemplo, dizer, vamos para a ambulância, vamos para casa, vamos para o hospital, queres que ligue a alguém, a quem? Ou seja, isto nós tentamos providenciar algo que nós pensamos que poderia ser importante em caso de emergências e que para os serviços de emergência possam realmente comunicar sem ter que ainda causar mais stress para a pessoa. E, obviamente, outro tipo de deficiências que impossibilita a comunicação verbal. Se forem, pronto, podem ir baixando e assim vamos vendo. Se queriam algo, se queriam comida, água, um abraço. Se for um abraço, por favor, que seja apertado, que normalmente é o que ajuda bastante. Se querem um telemóvel, se querem água. O que está a acontecer, ou seja, se dizer, olha, estás doente, vamos para o hospital, se houve um acidente, se ele tem uma ferida e tem que tratar, se temos que correr, este tipo de situação de emergência, não é? Que nem sempre, pronto, que temos mesmo que comunicar. E mais abaixo, em caso de incêndio, isto é importante no sentido de sair para a rua, no sentido de que o alarme, quando dispara, nós vamos ter mais dificuldade. Eu, pessoalmente, eu fujo para dentro, ou seja, se o alarme está naquela sala, eu fujo ainda mais para dentro, porque eu quero tentar bloquear aquele som. E, portanto, é importante dizer, ok, vamos para a rua, temos que sair. Este era o que eu estava a falar, por exemplo, sentes dor, onde e em que sítio do corpo, como é que te sentes? E novamente, lembro-se que tem um limiar de dor elevado, alguns autistas, não outros, portanto, convém de qualquer forma verificar se existe uma lesão. E outros, cartão de cidadão, tentar identificar o profissional de emergência, que seja necessário. E aqui, pronto, são pequenas coisas que podem ter que dizer naquele momento, ou seja, não morder, não bater, não dar pontapés, se está muito barulho, a pedir para ele tentar, pronto, ele está muito estressado. Obviamente não vou dizer tentar acalmar, mas no sentido de estamos a tentar ajudar-te, pode ser importante. E, por fim, a pandemia, não é? Ou seja, precisam pôr a máscara. Obviamente que isto será outra sensibilidade, portanto, tenham atenção a isso. Normalmente, a máscara pode ser bastante... pode ser outro trigger, portanto, apenas se realmente não houver outra opção. E pronto. E lavar as mãos e o manter a distância. Pronto, nós tentamos juntar, assim, algumas indicações, obviamente que queremos trabalhar com vocês para que se faça a melhor comunicação possível e daquilo que vocês realmente precisam e realmente termos outra forma de comunicação. Terminando já a nossa reta final, ultrapassámos o tempo, mas honestamente valeu mesmo muito a pena estes minutos. Dando a primeira palavra à Raquel e depois à Sara, umas breves palavras de conclusão para encerrarmos então a sessão. Sim, primeiro é agradecer também a vossa abertura também para isto e a possibilidade disto estar a acontecer, não é? De criarmos estas parcerias, acho que é essencial, acho que ajuda a todos. Não só vocês, mas se calhar para as pessoas que também estão a ver e se calhar também para desmistificar, lá está o autismo e, portanto, deixar os estigmas de lado e os preconceitos. E, portanto, muito obrigada a todos aqueles que assistiram, muito obrigada pelas palavras que
que nos dirigiram e, portanto, esperemos que haja agora se calhar uma nova forma de abordar e que haja melhorias, e vamos tentar sempre fazer por isso, para melhorar, seja nesta área da saúde clínica, como também noutras áreas. Obrigada a todos. Obrigado, Raquel. Sara? Bem, como a Raquel já disse, eu queria agradecer a vocês que aceitaram o desafio de realmente ouvir o que teríamos para dizer. Nós quisemos fazer algo deste género porque é uma técnica que já é utilizada noutros países, mas que ainda não é muito falada em Portugal. E é uma técnica que, para nós, achamos que é mais humana, no sentido de realmente pensar e incluir as diferenças dos autistas e abordar de uma forma bastante mais sensível, de certa forma, e compreensiva. E, portanto, muito obrigada por terem aceito e muito obrigada a toda a gente que assistiu. Espero terem gostado. E se tiverem alguma pergunta, podem ir ao nosso site, vozdoautista.pt, e podem comunicar connosco, podem fazer qualquer pergunta e nós teremos todo o gosto em responder. Obrigada. Nas redes sociais ou através do e-mail, que é geral@vozdoautista.pt. Exato. Rede social, Instagram, Voz do Autista e Facebook também. Excelente. Obrigado, Raquel. Obrigado, Sara. Obrigado também a toda a gente que esteve a assistir e que participou, que tornou o diálogo também possível e esta iniciativa ainda mais produtiva. Lembrar aqueles que são os profissionais de saúde, porque para eles também era esta sessão, de que realmente somos excepcionais também quando somos diferentes em situações excepcionais como estas e que fazemos e onde conseguimos fazer realmente a diferença. Termino como sempre, a emergência médica começa em si.